Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje a aula será de língua portuguesa. Nós vamos começar a aula revisando os sons do R que nós vimos na semana passada. Nós vimos que o R tem dois sons. O som forte, que é com a garganta, e o som fraco, que é nós fazemos o som fraco mais com a língua. E o som forte nós fazemos mais com a garganta. O R vai ter som forte se ele estiver no início da palavra. Rato, rei. O R também vai ter som forte se ele estiver no meio da palavra, escrito duas vezes. Corrida. E o R também vai ter som forte se ele estiver no meio da palavra e vier depois de uma consoante. No vídeo passado eu falei que as consoantes são todas as letras do alfabeto, exceto as vogais, que são A, E, I, O, U. Então, se você pegar todas as letras do alfabeto e tirar o A, E, I, O, U, vai sobrar as consoantes. Melhor dizendo, as consoantes são B, C, D, F, G, entenderam? Só para relembrar. Então, se o R vier depois de uma consoante, ele também vai ter o som forte. Enriquecer. O R vai ter som fraco se ele estiver entre vogais. As vogais são A, E, I, O, U. Então, se o R estiver entre uma vogal e outra, ele vai ter o som fraco. O som dele será assim. Ok? Olha só. Vogal e vogal. Aranha. Vogal e vogal. Areia. Olha o R aqui no meio das vogais Is. Siri. O R está no meio de dois Os. Coroa. E nesse caso, o R está no meio da vogal O e U. Coruja. Deu para relembrar os dois sonzinhos do R? Faz aí na sua casa comigo. R forte. R fraco, ok? Agora eu quero que vocês peguem o seu livro e abram na página 32 e 33. Abriram o livro de vocês na página 32? Sim, gente. Então, essa página aqui tem alguns objetos, né? Tem 3 baús nessa página, na página 32 e 33. Um baú tá escrito terra, com 2 R's. O som dos 2 R's juntos é forte, né? Então, fica terra. O baú amarelo tá escrito areia. O R está entre vogais aqui, então o som dele é fraco. Areia. E no baú azul está escrito rio. O R, quando está no início da palavra, tem um som forte. Rio. Aqui, gente, eu não estou conseguindo aumentar o tamanho da página para eu ler com vocês. Então, eu vou aqui no meu livro interativo, porque aqui eu consigo ler melhor, tá bom? Como é que se escreve? Fim do espetáculo. A mesma coisa que tá escrito aqui, tá escrito na página 32 de vocês, tá? Eu só tô lendo aqui porque aqui eu consigo aumentar a letra. O espetáculo no teatro terminou. Chegou a hora de guardar nos baús os objetos usados em cena. Observe o som que a letra R representa nas palavras escritas nos baús. Nós já observamos, né? Observe os objetos da cena que tem no nome a letra R. Observe o som dessa letra em cada um deles. Nesses objetos. Pinte os desenhos na cor do baú correspondente. Ou seja, olha só, você vai pegar então o lápis de cor verde, o lápis de cor amarelo e o lápis de cor azul. Pega aí os lápis de cores. Aí, você vai pintar de verde o que tiver, a palavra que tiver o som forte no meio da palavra, a palavra que for escrita com 2 R's, que tiver som forte. Só que tem que ser no meio da palavra para escrever com 2 R's, tá? Som forte do R no meio da palavra. Régua.
cachorro, penteadeira, carrossel, máscara, coruja, carrinho, rádio, cadeira, burro, gorro, remo. O que começar com R, você vai pintar de azul. O que tiver o som do R fraco, você pinta de amarelo. E o que tiver o som do R forte no meio da palavra, você vai pintar de verde, ok? Depois a gente corrige. Agora, você vai separar as palavras, ó. Escreva o nome dos objetos de acordo com os baús. Então, os objetos que você pintou de amarelo, você vai escrever. Os objetos que você pintou de verde, você vai escrever esses objetos. E os objetos que você pintou de azul, você vai escrever o nome deles. Entenderam? Sucesso! Aí no Zoom a gente corrige isso aqui. Na nossa aula no Zoom, nós vamos corrigir isso aqui, ok? Combinado? A aula de hoje vai ser mesmo uma revisão geral. Vocês lembram da entrevista que a revista Crescer fez com o Ziraldo? Ela tá aí no seu livro e nós já lemos ela. Nós vimos que a entrevista é uma conversa entre duas pessoas e ela pode ser transmitida pela televisão, pelo rádio, pelo computador, pelos jornais impressos, revistas e por sites. A entrevista tem principalmente 3 partes. Ela sempre vai ter um título, porque ela é um texto, e todo texto tem um título. Ela sempre vai ter também uma introdução. A introdução vai apresentar o entrevistado. Ela tem a função também de apresentar o assunto da entrevista. Assim, o leitor consegue decidir se ele vai querer ler a entrevista ou não, lendo apenas a introdução. E a terceira parte da entrevista é a parte de perguntas e respostas. O entrevistador faz uma pergunta e o entrevistado responde. Hoje eu vou trazer uma entrevistada muito especial para nossa aula. Pode entrar, entrevistada! Venha! Gente, a entrevistada estava dormindo. Resolveu dormir bem na hora da entrevista. Te contar, hein, entrevistada? Que responsabilidade é essa, hein? Eu não sei como que ela não me odeia. Então, ó, essa aqui apresento a vocês a entrevistada de hoje, da aula de hoje. O título da minha entrevista será Vida de Cão. É só uma brincadeira, tá, gente? Olha só, eu escrevi uma introdução pra você, pra sua entrevista, Amora. Lê aqui. Amora nasceu dia 1º de outubro de 2014. Tá ficando velhinha, hein? E foi adotada por sua família 2 meses depois. Ela é muito ativa. Vocês viram como ela é ativa e só dorme, né? Gosta muito de passear e de brincar. Então, olha só. Esse aqui é o título e essa aqui é a parte da introdução. Agora vamos para as perguntas e respostas, que é a terceira parte da entrevista. Peguei aqui meu microfone, tá? E vou entrevistar a Amora. Amora, qual o seu brinquedo preferido? Fala aqui no meu ouvido. Ela tá com vergonha, gente. Fala. Ah, tá, ela falou aqui. O brinquedo preferido dela é a bolinha. Ok. Você quer mostrar a bolinha pra eles? Não, agora não, depois você mostra. Segunda pergunta. Amora, o que você mais gosta de fazer? Tá de novo com vergonha? Não precisa ter vergonha. Os alunos gostam de você. Tá bom, eu deixo você falar no meu ouvido. Ah, tá. O que ela mais gosta de fazer é passear. Ok. Última pergunta. Amora, quais dias você passeia? Fala aqui. Ela disse pra mim que gosta de passear todo dia. Mas agora que a gente tá de quarentena, ela tá passeando só um dia sim, um dia não, coitadinha. Palmas para a Amora, nossa entrevistada de hoje! Muito bem, Amora! Quer mostrar seu brinquedo pras crianças? Aqui o brinquedo preferido dela, gente. Você gosta, Amora? Vou guardar aqui na sua roupinha. Tá bom? Vai dormir. Tchau. Gente, é claro que a entrevista com a Amora foi só uma brincadeira. Para exemplificar para vocês que toda entrevista tem que ter um título, tem que ter uma introdução e tem que ter as perguntas e as respostas. Você agora vai ser a sua vez de ser entrevistador. Pega o seu microfone, pega o seu livro,
Abre na página 34 e você vai fazer a entrevista. Página 34. Estou chateada porque eu estou gravando isso aqui pela segunda vez. Deu alguma coisa de errado no áudio que a minha voz não ficou junto com a minha boca. E eu fiquei muito agoniada. E agora eu vou gravar de novo. Então valorizem, hein, professora que vocês têm. Gente, o que vocês vão fazer hoje é uma produção escrita. Vocês vão produzir um texto de entrevista. Ok? Antes, olha só. Número 1, leia a entrevista a seguir. Então, antes tem aqui essa entrevista. Nós vamos ler juntos, para vocês lembrarem que a entrevista tem que ter um título, tem que ter uma introdução, tem que ter as perguntas e as respostas. Então, vamos ler. O título da entrevista é Entrevista, ilustrador Guilherme Karsten fala sobre seu novo livro infantil com Ilan Breman. Quem escreveu essa entrevista foi Maria Clara Vieira, atualizada em 3/11/2017, às 13 horas. Aqui nós temos uma ilustração do Guilherme Karsten para o livro Agora, de Ilan Breman. São duas crianças montadas em duas ilhamas. Tem bastante no Peru, ilhamas. Então eu vou ler a entrevista com vocês. Já parou para pensar que nesse exato momento muitas coisas estão acontecendo ao redor do mundo? Enquanto aqui no Brasil é noite, no Japão é dia. Enquanto aqui se come arroz e feijão, em alguma mesa da Itália há um enorme prato de massa. Enquanto crianças brasileiras empinam pipa, as do Polo Norte brincam no gelo. Com leveza, poucas palavras e belíssimas imagens, o livro Agora revela à criança novas dimensões atemporais e culturais. A cada página, uma região ou país é apresentado de forma sutil. Cabe aos pais, na leitura compartilhada, fazer perguntas e comentários para instigar a curiosidade dos filhos. O ilustrador Guilherme Karsten, pai de Luca, 4 anos, e Vicente, 10 meses, falou sobre a obra em Entrevista a Crescer. Confira. Vocês lembram que Crescer é a mesma revista que fez aquela entrevista com o Ziraldo? Então, as perguntas estão em negrito, tá, gente? E as respostas estão sem ser negrito. Como foi o processo de criação? Eu e o Ilan já fizemos alguns livros juntos, conversamos muito. Agora, foi um projeto que ele pensou o texto e me mostrou a ideia. As frases são curtas e a ilustração as completam de maneira inusitada. A partir das nossas conversas foram surgindo as ilustrações. Acho legal que nós nos falamos o tempo todo nesse processo. Como você ilustra? Esse livro foi feito quase completamente com ilustração digital. Usei algumas texturas feitas com lápis preto e coloquei as cores no software. Meu domínio no digital é maior do que no desenho físico. Então, ele ilustrou mais usando o programa de computador, que ele é melhor nisso. Como foi ler o livro para seus filhos? Meu filho mais velho é meu maior teste. Ele curtiu muito e se interessou pelas coisas que eram estranhas aos olhos dele, como a ilhama ou as crianças tomando banho no rio junto com animais. Cada página é um mundo diferente. Se a gente quiser ver a entrevista inteira, é só clicar nesse link aqui que vai abrir uma página da revista Crescer com toda a entrevista. Troque ideias com os colegas e com o professor. Qual é a profissão do entrevistado? Qual é o assunto da entrevista? Depois de ler a entrevista, você ficou interessado em conhecer o trabalho do entrevistado? Essas perguntas aqui a prof vai fazer para vocês na nossa aula do Zoom, ok? Nós vamos conversar sobre isso. Número 2. Você conhece alguém que tem uma profissão sobre a qual gostaria de saber mais? Que tal fazer uma entrevista com essa pessoa? O que eu vou escrever? Então, você vai escrever uma entrevista. Quem vai ler? A prof com certeza vai ler. E você pode pensar se você gostaria de publicar essa entrevista em algum lugar e quem iria ler neste caso. E como vai circular. Ou seja, onde você gostaria que a sua entrevista fosse publicada. Ela pode ser publicada na TV, no jornal, num blog. Número 3. Marque um dia e um horário com o entrevistado para realizar a entrevista. Então, na 2, você vai pensar quem vai ser seu entrevistado. E aí, na 3, você vai marcar um dia e um horário para você fazer essa entrevista. Então, aqui vão ter algumas dicas de como que você vai, alguns passos
Aqui tem alguns passos do que você tem que fazer para realizar essa entrevista. Olha, o tema da entrevista deve ser sobre uma atividade ou trabalho que a pessoa realiza. Então, não adianta você entrevistar a pessoa e perguntar o que ela gosta de comer. Tem que ser sobre o trabalho dela, ou algum hobby que ela faz. Tem gente que é pintor, tem gente que gosta de jogar algum jogo, algum trabalho ou atividade que a pessoa faça. Antes da entrevista, escreva um roteiro com as perguntas que você quer fazer. Você tem que, antes da entrevista, pensar nas perguntas que você vai fazer. Por quê? Você não pode chegar para a pessoa que você vai entrevistar e não saber o que você vai perguntar para ela, senão você vai passar vergonha, né? Então, você tem que pensar antes no que você vai perguntar. Anota suas perguntas em um papel, num rascunho. E aí, no dia combinado, você vai seguir esse roteiro de entrevista que você planejou com antecedência. Se na hora da entrevista surgir um assunto interessante que não estava no roteiro, você pode fazer outras perguntas. Então, tudo bem se na hora da entrevista você quiser mudar um pouquinho o seu roteiro ou adicionar uma pergunta a mais, não tem problema. Grave a entrevista, áudio ou vídeo. Como nós estamos em isolamento social, eu aconselho que você faça sua entrevista pelo WhatsApp. Então, você pode entrevistar alguém da sua família, fica mais fácil. Seu avô, sua avó, seu tio, pode ser alguém que não more com você. E você vai mandar um áudio com a pergunta e você vai pedir para a pessoa te responder com um áudio. Porque com esse áudio, você consegue ouvir depois para escrever o que a pessoa respondeu. E se você ligar para a pessoa e fazer as perguntas por telefone, quando a pessoa for te responder, você não vai conseguir anotar rápido, entendeu? Então é mais fácil você fazer essa entrevista por WhatsApp, porque se ela te mandar os áudios, você consegue escutar os áudios várias vezes. Combinado? Assim você pode se lembrar exatamente do que o entrevistado disse na hora de escrever o texto final. Por isso que é legal gravar a entrevista. Número 4. Faça o rascunho do texto da entrevista. Lembre-se de. Então, aqui tem 4 dicas. Organizar suas anotações e rever a gravação. Selecionar as perguntas e as respostas que mais se adequam ao tema da entrevista. Então, se a pessoa falar uma coisa que não está se adequando à atividade que ela realiza, você nem vai pôr na entrevista aqui, na hora de escrever, tá? Escrever uma introdução apresentando o entrevistado que seja adequada ao tema e às perguntas. Então, você vai lá escrever a introdução falando: fulano de tal, trabalha com tal coisa, vou dar um exemplo. Fulano de tal é médico, ele trabalha em tal hospital, atende tantas pessoas por dia. Então, é isso a introdução. Você vai contar um pouquinho sobre quem a pessoa é, para depois você começar as perguntas e as respostas. Diferenciar o estilo, cor, destaque, tipo de letra das perguntas do estilo das respostas. Vocês lembram que as perguntas estavam em negrito? Você também vai fazer isso na sua entrevista. Mas, como não tem como você colocar em negrito, porque você vai escrever à mão, você vai pegar um lápis de cor amarelo, clarinho, e você vai pintar bem fraquinho as suas perguntas de amarelo. Assim, elas vão ficar destacadas das respostas. As respostas você não pinte, você vai pintar apenas as perguntas para destacar. O que você vai escrever na número 4 é um rascunho. Ok? Na número 5, você vai fazer uma autoavaliação. Antes de passar a limpo, avalie seu trabalho. Você vai pensar nessas perguntas que estão aqui e vai colocar a carinha de feliz, a carinha de médio feliz, a carinha de normal e a carinha de triste, de ruim. Pense nas respostas. Elaborei perguntas adequadas? Fiz uma introdução para a entrevista? As respostas estão de acordo com o que foi perguntado? Diferenciei o estilo de perguntas do estilo de resposta? E você vai marcar xizinho aqui na carinha correta, de acordo com a sua autoavaliação. Depois que você fizer essa autoavaliação, você vai faça as alterações necessárias e passe a limpo sua entrevista. Então, você avalie, veja se você fez a introdução certinho, se você colocou perguntas relacionadas ao tema da entrevista e se for necessária alguma mudança, é nessa hora que você vai fazer a mudança, porque você vai passar a limpo a sua entrevista. Lembre-se de fazer uma letra bem bonita para a prof, combinado? E a 7 é: siga as orientações do professor para publicar sua entrevista. Eu quero ler a entrevista de vocês.
Quando voltar às aulas, eu vou ler a entrevista. E aí, a gente pode pensar numa maneira, assim, de nós publicarmos essas entrevistas. Mas antes eu preciso ler e corrigir a entrevista que vocês vão escrever, ok? É isso, meus amores. Gostaram da aula de hoje, meus amores? Eu vou querer ver a entrevista que vocês fizeram, hein? Combinem direitinho um horário com a pessoa que vocês querem entrevistar. E depois eu vou querer que vocês leiam a entrevista que vocês fizeram pra mim. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau!